Fala, líder! Seja bem-vindo a mais um Leaders That Scale. E hoje, como sempre, estou aqui com o Rudá, sócio, parceiro, amigo, co-host. E aí, Rudá? Por enquanto é isso. É isso, né? Cara, hoje a gente vai falar de um tema absurdo, diferente, né? A coragem de desconstruir durante a escala, é isso? É isso aí. São muitas curiosidades, mas a gente resumiu dessa forma. E melhor impossível do que Marcelo Cury para falar com a gente. Cara, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Muito legal. Obrigado, pessoal. Estou muito animado. Acho que vai ter bastante assunto aí para vocês cavocarem. Pô, só pela prévia dos bastidores aqui, pessoal, fiquem com a gente até o final. Vou apresentar o Marcelo aqui, o Rodá, e o Rodá já começa aqui, que o Rodá já tem a primeira pergunta já é excelente. O Marcelo é formado em Engenharia da Computação pela Unicamp, tem mais de 20 anos de experiência em gestão de produtos digitais, liderança e consultoria estratégica, passou por empresas como Santander, Accenture, Bain Company, SIC e OLX, e atualmente é mentor de profissionais na área de tecnologia que buscam ter mais sucesso em suas carreiras. Também é pai da Olivia, de 11 anos, e cristão recém-convertido. E uma super curiosidade, né? Ele é formado em odontologia pela Unicamp. Cara, a gente vai ter que explicar tudo isso, hein? Será que vai dar tempo? Se precisar de tratamento, até dá pra gente dar um jeito aqui. Odontologia na tecnologia. Exatamente. A gente vai mudar o tema. Boa. Começa aí, Rudá. Bora lá, Marcelo. Na verdade, eu ia fazer a primeira pergunta, eu já vou emendar duas em uma aqui. Boa. Você teve vários e grandes movimentos de carreira. Dá para contar um pouquinho de cada aí. Normalmente, o líder que vem aqui falar com a gente, ele tá indo para a escala, ou ele tá dentro da escala, ou foi, vivida ali, claro, você teve esse momento também. Mas é curioso você ter ido para um caminho de desenvolver outros líderes, né? Você hoje é mentor e trabalha com os líderes que estão vivendo essa escala. Queria saber um pouco mais sobre isso, o que te levou a fazer essa mudança. E a minha emenda de pergunta aqui, já é um direcionamento quase, é como a sua visão sobre liderança mudou desde que você começou esse trabalho. Se mudou e como mudou. Legal. Acho que começamos bem. Legal. Eu trabalho como líder há 17 anos. Minha primeira experiência foi uma experiência bizarra, assim. Eu nunca tinha tido contato com equipes, assim, logicamente eu trabalhava com equipes, mas eu nunca fui a pessoa que estava à frente, né? E aí, de uma hora para outra, eu era responsável por uma equipe espalhada no mundo todo, assim. Tinha pessoas desde a Venezuela até a Rússia. Tinha Bélgica, França, depois Estados Unidos. Então, assim, e num momento onde não era comum o trabalho remoto, né? Então, eu precisei criar uma casca e utilizar muito método para conseguir chegar conseguir ter performance, né? E durante toda a minha carreira como líder, eu percebia que eu me sentia muito sozinho. Eu não conseguia ter apoio e os principais dilemas que eu tinha, eu não conseguia conversar com absolutamente ninguém. Não conseguia conversar com a minha ex-esposa, na época, era esposa. Não conseguia conversar com o meu irmão, com meus amigos, com psicólogo, com absolutamente ninguém. Então, eu me sentia... Era uma liberdade, mas eu tinha liberdade para falar com todo mundo, mas não conseguia falar com ninguém. E com isso daí, eu acabava internalizando muito e era um sofrimento muito grande, né? E, logicamente, isso daí leva, além do sofrimento emocional, tomada de decisões que não necessariamente são as melhores, né? Então, diante disso daí, depois eu tive uma experiência onde eu tive o meu primeiro mentor e eu percebi a força, a potência que tem de você conseguir ter uma pessoa com quem você pode contar e que está lá por você, né? Que pode, primeiro, te ouvir, porque sem contexto não ajuda, né? Então, que pode te ouvir, que pode te dar direcionamento, compartilhar, expandir tua consciência, né? Então, nesse momento que eu falei, putz, acho que tem alguma coisa aqui, né? E desse momento para frente, eu nunca deixei de ter mentores, né? E aí, a partir do momento que eu tomei essa decisão de cuidar de pessoas, que é um negócio que eu humildemente acho que eu faço bem, né? Ajudar as pessoas, porque eu acho que eu tenho uma capacidade muito grande também de empatia e uma capacidade de enxergar de uma maneira sistêmica. Eu comecei a perceber que eu ajudava muito, né? Então, eu olho toda a minha trajetória, sempre as pessoas vinham me pedir
ajuda, me pedir apoio, me pedir palavras, né? Para conseguir resolver determinados conflitos que eventualmente estavam passando. E isso daí, obviamente, dentro da minha carreira, ela só se intensificou. Então, a minha decisão de apoiar esses líderes foi nada mais, nada menos do que viver enxergo que um dom que eu tenho na totalidade, né? Foi difícil tomar essa decisão, não é uma coisa simples. Sair do corporativo não é uma coisa nem um pouco simples, porque você tem diríamos, uma sensação de que você faz parte de um grupo, que você tem um mínimo de constância, você tem um mínimo de previsibilidade, né? Mas eu larguei tudo isso daí. Não foi uma coisa nem um pouco simples. Foi um processo e eu estou nesse processo ainda. Acho que talvez dure minha vida inteira, né? Mas foi uma decisão de viver a minha vocação e a minha missão na totalidade. Não sei se responde pelo menos a primeira pergunta, né? A segunda pergunta qual que era mesmo? Como a sua visão de liderança mudou com essa transição? Se mudou, mais uma vez, e como? Eu queria comentar também sobre a Síntese Global, que é a nossa parceira aqui do Leaders That Scale. A Síntese apoia scale-ups, seus founders e líderes na tradução de visão e decisão e em execução, e alinhando a liderança para alcançar aquilo que levaria em um ano em 90 dias. Síntese Global. Eu acho que no começo eu tinha muito a visão do líder sendo aquela pessoa que era o super-herói, tinha todas as respostas na ponta da língua e, enfim, era a pessoa casca grossa, literalmente, né? Eu acreditei durante muito tempo nisso daí, mesmo porque os meus principais modelos de líder eram aqueles que iam lá e resolvia. Era aquele cara que estava lá com armamento na mão, e a galera ia atrás. Mas eu comecei a perceber que, na verdade, depois, né, que eu comecei a trabalhar com líderes bastante sêniores, eu comecei a perceber que por trás de toda essa casca haviam pessoas que precisavam também de apoio, né? E que não necessariamente sabiam exatamente do que estavam fazendo, e que precisavam, né, também de direcionamento. Então, a minha mudança fundamental foi perceber que esses líderes aí, eles não se bastavam. E que havia, de certa maneira, até uma certa máscara. E essa máscara é necessária, todos nós temos que ter máscara. Sem máscara, a gente não consegue nem mesmo se expressar, né? A gente precisa ter um arquétipo, Eu não sou psicólogo, tal, mas eu consigo compreender o conceito disso daí, né? Então, a minha mudança fundamental é de perceber que essas pessoas também precisam de apoio. Não significa que a pessoa que está lá no topo tá tudo de boa, assim, sabe? Um C-level sofre pra caramba. O nível de pressão que essa galera sofre e o nível de dúvida e no limite, até medo. Eu vi algumas pessoas, inclusive, com um olhar muito forte, uma história que girava muito forte em torno do medo, né? Medo, enfim, de não dar certo, o medo de falhar, o medo de não ser aceito pela sua equipe. Enfim, então, mudou fundamentalmente a minha visão. Que, no final das contas, é até meio óbvio, né? Eu comecei a perceber que as pessoas eram realmente pessoas, né? E que tinham as dores muito similares às nossas, né? Sim. Então, acho que... Não sei se eu respondi de maneira... Muito bem. Bem essa resposta, mas acho que é isso, né? Sim, sim. Legal. Muito bom. Marcelo, você passou por grandes companhias e a gente vai explorar mais essa trajetória de idas e vindas e essa coragem, né? Uhum. A tua própria coragem nesse processo de desconstrução, como você disse, acho que ele é sempre, né? Vai ser sempre... Isso é muito vivo. Mas eu queria que você contasse pra gente algo que foi muito significativo, né? Nessa época das grandes empresas que estão sempre em alta escala, precisando escalar numa crescente contínua, que você vê que foi impactante ali para você naquele momento de falar, nossa, isso aqui tem algo que precisa ser desconstruído, né? Que, quanto líder, isso aqui poderia ser diferente, e aí isso começou a te incomodar para que você começasse a construir, né, talvez essa nova visão. Você consegue lembrar qual foram os primeiros... Eu lembro exatamente um caso, logicamente eu não vou contar o nome da empresa, mas eu tive uma situação que eu fazia parte de um grupo que estava atendendo
um grande cliente, né? Eu era consultor. E eu me lembro que eu estava absolutamente sobrecarregado. Eu não dormia. Eu trabalhava assim, coisa de 75, 80 horas por semana. Tinha dias que eu dormia 2 horas e olhe lá. E viajava muito. Era um negócio assim, extremamente desgastante. Eu percebi que aquilo lá não era... Não sei, parecia... E eu me sentia muito culpado porque eu achava que eu não estava dando conta. E eu achava que eu precisava dar conta. E, enfim, acabou que a gente estava tendo algumas questões dentro do grupo, né? Algumas, não vou dizer desentendimento, mas alguns atritos dentro do grupo. E eu precisava urgentemente conversar com o gestor, né? Só que eu precisava conversar com ele a sós. Porque eu precisava ter aquele espaço, né? E, assim, bem no começo da carreira, eu precisava ter um espaço para poder me abrir, né? E mostrar o que estava acontecendo com o meu ponto de vista e, eventualmente, até disposto a falar, putz, realmente, acho que eu estou errado e tal. E eu lembro que eu pedi para esse gestor para a gente conversar, e ele falou assim, primeiro que ele não deu muita atenção, porque ele não queria trocar essa ideia, e o momento que ele decidiu conversar, ele falou, então, beleza, vem aqui. Ele juntou o grupo inteiro e falou, Marcelo, fala aí. Eu achei aquilo de uma indelicadeza e uma falta de noção e de falta de coragem, porque, na verdade, ele acabou me expondo. Obviamente, eu não consegui falar aquilo que precisava ser dito, e, no final das contas, ele me levou para um burnout, que depois eu descobri que outras pessoas do mesmo grupo também tiveram burnout. Então, esse momento foi um momento muito, muito emblemático para mim, porque eu percebi o que, de fato, é um líder. Aquilo lá não estava sendo um líder, aquilo lá estava sendo uma pessoa que estava interessada em fazer o projeto acontecer o mais rápido possível, e quanto mais reclamação, pior era. Então, eu acho que esse momento... Faz bastante tempo isso daí, mas esse momento acho que foi o momento onde de alguma maneira, deu um clique na minha cabeça. Na verdade, eu nem saberia dizer, na época, qual que foi esse clique, mas me chamou tanto a atenção essa situação que me marcou muito forte por dentro. E eu acho que esse daí foi o momento... acho que talvez o momento principal, assim, onde eu percebi que tinha alguma coisa errada. E o mais interessante, uma coisa errada que não estava dentro de mim. No momento, eu me culpava muito porque eu achava que eu deveria estar dando conta, mas no final das contas eu percebi que o errado não era eu. Então, acho que isso daí foi o primeiro momento, assim, emblemático. Animal, muito bom. Muito rica a resposta. Juntando ali com a primeira, eu também sou mentor, acreditamos muito em mentoria, e um ponto de como esse mundo interior nosso se reflete nos negócios. A gente fala muito disso aqui, muito com fundadores, né? E muito com líderes. O quanto essa solidão permeia também nossa atuação, né? O nosso dia a dia. E, não só como mentor, é isso, você falou, dilemas que a gente não consegue falar com esposa, sócio, time, nem para mencionar esse líder, entre aspas, aí, né? E tudo isso tem um grande impacto na empresa que normalmente, ou até aqui dentro da história, a gente escolhe ignorar, né? A gente finge que não está lá ou acha que tem que dar conta daquilo que tá vindo dali. Naquilo que funciona, ou em como resolver isso, como mudar isso. O que você já viu, agora sim o lado positivo disso, né? O que você já viu mudar? Pode ser um bom líder que passou pelo caminho, o trabalho com mais dos mentorados. O que o líder que acerta e o liderado, né, que tem um líder que acerta também, vive? Como que isso se dá do outro lado? Para a gente também ilustrar o que dá certo. Perfeito. Na escala ou não, nesse caso. Legal. Vou tentar responder e aí vocês vão cavucando mais ainda. O que eu enxergo que funciona, liderança, primeiro, transparente. É importantíssimo ter objetivos muito claros. Esse negócio romântico de liderança, que é todo mundo paz e amor, chegar em consenso, sentar aqui, vamos fazer uma votação do que funciona, o que não funciona. Para mim, isso daí é só um sinal de que o líder
não tem a força de espírito e a coragem necessária para dar direção. E a mesma coisa com, não sei se vocês têm filho, mas é igual criança. Se você segura um bebê e não aperta ele, não segura ele, ele fica solto, ele chora. É um sofrimento muito grande. A liberdade, Deus deu a liberdade para a gente, mas se a gente não usar a liberdade de maneira inteligente, a liberdade ele acaba se tornando a gente fica refém da liberdade. Então, na minha visão, né, hoje, com alguns anos aí de experiência, eu diria que o líder ele precisa ter, primeiro, dar o direcionamento certo, dar os limites corretos, dar o direcionamento, transparência absolutamente fundamental. E eu tive experiências assim, muito, muito bacanas com alguns líderes que foram muito marcantes para mim, que não floreavam muito a situação. Líder está dentro de uma empresa que é para dar resultado. Esse negócio de simplesmente, porque a nossa equipe aqui vai fazer um negócio, vai abraçar a árvore, eu acho que daí um erro absurdo. É uma romantização de algo que, tudo bem, as empresas têm propósito, mas assim, o fato é o seguinte, quando você está dentro de uma empresa, você está trabalhando para o sonho de outra pessoa. Logicamente, você pode adaptar o sonho para que aquilo faça sentido dentro do teu contexto. Mas o fato é o seguinte, a empresa ela tem o seu rumo próprio, né? E eu acho que confundir isso daí é um problema, né? Então, assim, respondendo bem claramente, um líder efetivamente que tem sucesso, que gera valor, que gera impacto, é aquele que primeiro, tem coragem para tomar as decisões, dar o direcionamento, não deixar totalmente aberto esse negócio aí de ficar fazendo consenso. Acho uma grande falácia. E eu já fiz isso. Então, eu falo de uma posição de quem já viveu isso daí. Não atiro pedra. Antes de mais nada, eu assumo os meus erros, né? Então, eu acho que é isso, né? Dar o direcionamento, ter a sensibilidade de conseguir entender quem são as pessoas certas, para os lugares certos. Às vezes, a pessoa não está preparada para determinada função. Só que o time precisa de uma pessoa preparada para aquela função. Então, o líder ele tem que ter a consciência de falar a verdade, né? Eu acredito fortemente, vocês vão ver assim, em toda a minha fala, que eu sempre remeto a princípios universais, né? Eu acredito fortemente que a verdade liberta. Então, imagina só, nós somos um time. Eu sou responsável por uma coisa, o Fabiano é responsável por outra, vou dar por outra. E eu não estou funcionando, o que vai acontecer com o nosso time? Não adianta, ou vocês vão ficar sobrecarregados, ou não vai funcionar. Então, assim, as pessoas têm que estar lá com um objetivo muito claro, com uma responsabilidade muito clara. E é isso. Tudo que é fora disso daí, para mim, isso daí é bullshit. Não funciona. Fez sentido? Total. A gente fala muito com o que a gente traz. Acho que eu menciono todo episódio. Clareza, alinhamento. Clareza, o primeiro ponto que você colocou. É transparência, eu tenho que saber por que eu tô aqui. Eu vou dizer por que tá aqui e por que não tá, né? Até onde vai, né? E alinhamento é isso. Eu vou considerar se quem tá lá tá pronto para quer estar lá. Às vezes o momento que é um momento diferente também de vida. Eu falei, eu tive um filho há 1 ano atrás. Hoje eu vou fazer algo diferente do que era antes dele nascer, sem dúvida nenhuma, né? Vale para um monte de aspectos. Então, acho que tá muito claro. Quer perguntar? Sim. Roubar a cena aqui. A gente faz um ping-pong. Sim. Cara, assim, puxando aí do que a gente estava falando um pouco, né, antes da gente começar nos bastidores, sobre coragem, né? Acho que isso me remeteu muito, meio óbvio, mas é importante a gente dizer sobre decisões, né? Coragem tem muito a ver com decisões. Toda vez que a gente toma uma decisão, cada escolha é uma renúncia, né? Então, dentro dessas renúncias, dessas desconstruções... Inclusive, a gente tem um parceiro aqui do Leaders That Scale que ajuda você a focar na escala, que é a Inspira Capital. A Inspira faz BPO financeiro, ou seja, ela cuida de toda a parte financeira da sua empresa para você conseguir focar naquilo que realmente importa. Inspira Capital. Você, quanto líder ou quanto nessa sua trajetória, o que você considera que foi ali um ponto-chave
ou uma ou mais, deve ter sido inúmeras, mas algo que você queira trazer nesse aspecto, que você sabe que isso pode ter impactado a escala, seja ela da sua carreira, seja ela da empresa que você estava, mas que você falou, putz, cara, foi uma decisão pensada, preparada, consciente, ou não foi, e mesmo tempos depois eu olhei para isso e falei, cara, foi necessário desconstruir para, né, ou uma decisão difícil para que eu pudesse passar daquele momento para um outro, e se isso atrapalhou ou não atrapalhou, né, nessa escala, ou se ajudou. Eu sei que é uma pergunta meio aberta, que dá para conectar 1000 coisas, mas responda como quiser. Sinta-se em casa. Acho que existem muitos casos. Precisa ser quando eu era líder ou é totalmente aberto? Sim. Quando você quiser totalmente trazer. aberto? Sim. Olha, a minha decisão de largar a carreira de saúde, não falei, mas enfim, enfim, você falou, né? Eu sou formado em odontologia. Foi uma decisão extremamente difícil, porque eu tinha tudo contra, né? Minha família estava muito ansiosa, né? Porque, afinal de contas, tinha um doutor na família, então existia uma pressão muito forte. Não direta, logicamente, minha família sempre foi me apoiou em muita coisa, mas eu senti uma pressão, até por uma questão de honra, né? Porque eu queria honrar minha família, né? Que não foi uma coisa simples, né? Não vim de uma família de ricos, né? A gente se esforçou muito, minha mãe sempre se esforçou muito. Então, dar esse desgosto para ela, principalmente, foi um negócio difícil. Mas eu estava entre a cruz e a caldeirinha, né? Porque eu precisava das duas uma. Eu me manter num negócio para agradar os outros versus eu seguir um caminho que faria sentido para mim, né? Então, acho que essa daí foi já muito cedo na minha vida, eu tive que tomar essa decisão. Foi uma decisão extremamente difícil. Eu tive que dar alguns passos para trás. Enquanto meus amigos estavam já crescendo, se desenvolvendo, tal, eu voltei para a faculdade. Tava lá estudando cálculo na Unicamp, contando dinheiro para ver se no final do mês eu ia ter dinheiro para gasolina. Então, assim, foi uma decisão difícil. Mas eu tive que ter... Hoje eu olho e vejo assim, realmente eu tive que ter coragem. Mas eu só tive coragem, e aí eu acho que fica uma lição também. Eu precisei chegar literalmente no fundo do poço. Porque eu cheguei num ponto onde eu não tinha mais opção. Não existia mais opção. Eu estava num nível de angústia e eu não conseguia ter apoio, né? Eu não conseguia me apoiar em absolutamente nada. Então, literalmente, eu cheguei num ponto... Eu lembro direitinho, eu estava num consultório. Agora eu vou falar de uma maneira bem pictória, né? Eu trabalhava no Imirim, numa clínica que se chamava Renascer. Eu estava dentro de uma sala esperando o próximo cliente. Eu estava suando porque eu falava, eu não aguento mais atender. E não parava de chegar ficha. Era uma coisa bizarra. Era uma atrás da outra, porque era uma clínica popular, né? E eu lembro que eu falei assim, eu tô ferrado. Minha vida está um lixo. Eu não conseguia encontrar caminhos, né? Mas foi importante esse momento, porque quando você está no fundo do poço, você só consegue olhar para cima. Não dá para você olhar mais para baixo. Porque você já se sente emocionalmente lá, né? Então, nesse momento, a decisão foi uma decisão quase que inevitável, diríamos, né? Então, não sei se responde a sua pergunta, mas por que eu enxergo esse momento um momento como um líder? Porque eu estava liderando a minha vida e esse momento me deu casca para conseguir, de fato, ser o líder corajoso que eu acabei de descrever. Agora, o que funciona, né? Uhum. É isso, né? Quando a gente olha e fala o seguinte, olha, eu tenho que fazer aquilo que é certo, doa a mim ou doa quem doer. Eu vou fazer aquilo que é certo, né? Então, eu acho que nesse momento eu ganhei um superpoder. É o superpoder de fazer o que precisa ser feito. Não é fácil. Não é fácil. Eu já entrei em algumas confusões por causa disso. Mas uma das coisas que eu nunca... Eu posso dizer que... Nunca pequei, eu acho que talvez seja muito forte. Mas eu posso dizer que... raros os momentos que eu me calei quando eu precisava falar.
arranjava encrenca, muita. Mas eu falava. Porque é importante, o líder, a tua equipe, ela depende disso, né? Então, foi nesse momento que eu percebi o seguinte, eu não vou deixar de falar porque eu tenho medo de perder meu emprego. Inclusive, eu até diria que hoje, talvez seja até um pouco injusto o que eu falo, mas eu tenho um pouco de pé atrás com pessoas que têm medo de perder o emprego. Porque são aquelas pessoas que, eventualmente, vão fazer aquilo que vão contra qualquer tipo de valor, qualquer tipo de moral, simplesmente para se manter no seu cargo, né? Então, eu acho que isso daí foi um dos componentes que trouxe uma fortaleza, né, para minha vida. Legal. Muito bom. É o famoso apesar de, independente de, né? E aí a gente vai entendendo. Teve um monte de coisa na fala aí, na Sim. última já para perguntar. Encrenca, nossa, a gente quer ouvir as encrencas, né? Mas teve uma para descobrir aqui, você falou pra gente cavocar, né? Pô, eu tive que chegar no fundo do poço para eu ter a coragem de tomar aquela decisão. E aí, pergunta mesmo. Você sabia antes daquela... Você já tinha uma sinalização em você de não é isso aqui para mim? Eu quero... É outra coisa que eu quero. Eu não quero estar aqui. Foi só aquele momento esse momento já de muita angústia ou... Pô, escolhi odontologia já meio sabendo que não era? Ou onde estava esse lugar e que aí você descreveu como, pô, eu precisei chegar no fundo do poço para ganhar aquele superpoder de ter a coragem de falar. Veio antes? A pergunta é bem boa. Eu te respondo da seguinte maneira. O coração da gente, ele fala, mas às vezes a gente não escuta. Às vezes não, eu diria que a maioria das vezes a gente não escuta. A gente sabe e só depois a gente percebe que a gente sabe. Na verdade, eu nunca me senti fazendo parte, né, eu nunca me senti parte dessa carreira, né? Dentro da faculdade, eu não me sentia parte daquele grupo. Depois que eu me formei, eu não sentia que eu fazia parte da prática clínica. Então, eu diria que eu já sabia, só que eu não queria aceitar. Porque, pensa o seguinte, era muito dolorido assumir isso daí. Porque assumir que você está no caminho errado tem um custo muito alto. Porque a partir do momento que você sabe, aí vem a próxima pergunta. Beleza, o que você faz com isso? Né? E aí vem aquele negócio, né? Você tem que fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa, muito provavelmente, vai te custar muito caro. Uhum. Então, eu diria que... Então, a resposta, eu sabia já. Eu já sabia. Só que eu não sabia que eu sabia. Ou eu não queria assumir isso daí, né? Mas lá no fundo do poço foi quando... quase que... É como se tivesse um espelho lá no fundo do poço. Quando você está lá no fundo do poço, o único lugar que você pode olhar para cima e você olhar para si próprio. Então, tinha um espelho lá e eu falei, cara, não tem mais como eu negar isso daí. Então, eu tentei postergar essa decisão o máximo que dava, mas, assim, não tinha mais condições, né? Legal. Eu perguntei imaginando que vinha. Também vivi algo parecido e daí que veio a pergunta. Mas eu vou usar minha pergunta bônus, porque foi assim que o Fabiano estava aqui. Chay... Não, essa daí que foi a pergunta bônus. Já foi? Foi importante ali no meio. Não, agora, agora é a pergunta. Você mandou um bônus para mim. Aquela foi a bônus. Teve esse momento, descobri esse superpoder e você contou pra gente. E estava na sua fala, na resposta anterior. Deus deu a liberdade e ela pode ser um fardo, né? Se a gente não usar bem. E você tocou ali em Deus e na sua apresentação você também colocou como um cristão recém-convertido, né? Mais um movimento de coragem e que você tem conectado ali, né, com o mundo da tecnologia. Pelo menos da sua parte, primeiro dentro de você, né? Mas também através de mentorados ali e no dia a dia. Como se deu esse movimento? Para mim é mais um grande, né? Você só tem movimentos, você não tem uma pequena mudança, né, Marcelo? Como se deu essa mudança? O que foi esse impacto para você? E pô, o que mudou na visão de mundo e do que você está tentando levar hoje? Legal. Eu, na verdade, eu
há 25, 26 anos atrás, eu passei por um relacionamento... Bem no começo da minha vida, eu estava na faculdade, inclusive, eu me relacionei com uma menina que ela era linda, mas ela era muito doida. Viciada em remédio, suicida, foi um terror na minha vida. Teve um dia que eu acordei do lado dela, ela estava com uma faca na mão. Eu falei, gente, ferrou, né? Ferrou. E aí, enfim, eu acabei me separando dela, obviamente, mas eu entrei num processo de depressão. Não vou dizer que foi uma depressão, mas foi um processo muito forte de... uma melancolia muito grande, uma tristeza muito grande e um processo muito autodestrutivo. E aí, minha mãe e meu irmão me ajudaram, assim, que me seguraram, né? Eu acabei ficando viciado em um remédio que ela tomava, um ansiolítico, que no final das contas deu efeito paradoxal. Quanto mais eu tomava por ansiedade, mais eu ficava com ansiedade. Nossa. Não sei se vocês já passaram por isso, mas você largar um medicamento desse daí é muito difícil. Haja visto que o Jordan Peterson passou e está passando hoje ainda. Então, e aí eu me apeguei a Deus. Nesse momento, eu comecei num grupo de oração perto da minha casa. E eu, assim, eu acreditava em Deus, assim, mas era um Deus assim meio barbudo lá em cima, no céu, segurando puxando os fiozinhos, né? E a gente como se fossem marionetes. Eu tinha uma visão muito infantil, né? De Deus. Minha família era espírita e nesse momento eu fui no grupo de oração. Eu melhorei em menos de 3 dias. 2, 3 dias eu melhorei. Eu fiquei zerado. E, cara, eu fiquei assim, espantado, e eu comecei a me aproximar muito de Deus, e o grupo da galera, era o pessoal muito gente boa, nosso pessoal maravilhoso. Mas depois eu acabei entrando na faculdade, eu me afastei, e eu não sei por qual motivo eu comecei a ficar com raiva de Deus. Porque eu falei, por que Deus me deixou passar por esse tipo de coisa, né? E eu me afastei, e essa raiva se transformou eu virei ateu. Eu passei 25 anos da minha vida, que eu estava falando antes para vocês, né? Eu passei 25 anos da minha vida, quando eu via a palavra Deus, eu virava um bicho, assim, sabe? Quase que um baiacu, assim. Eu não adianta. Se chegasse para mim e falava de religião, eu era absolutamente avesso, né? Então, isso daí durou até tudo desmoronar na minha cabeça. Há 2 anos atrás, eu passei por algumas tempestades, né? Que foram... Eu diria que foi a tempestade perfeita, né? Eu estava dentro de um relacionamento muito difícil, que tava me desgastando muito. Eu estava com uma pressão muito forte do ponto de vista profissional, no trabalho, e minha mãe estava com câncer. Então, juntou 3 coisas que somadas me quebraram por dentro. E nesse momento, de novo, eu voltei naquele mesmo poço, eu voltei no mesmo fundo do poço, exatamente no mesmo. Tanto é que eu me lembro exatamente da sensação de estar num lugar muito próximo e já conhecido, não era desconhecido para mim. Uhum. Aquele lugar já era conhecido. E nesse momento, eu senti uma força muito grande de Deus e assim, em pouco tempo, eu fui resgatado. Só que nesse momento, diferente do que aconteceu naquele momento, eu saí com um nível de clareza e de compreensão muito mais profundo. E assim, sendo bem direto, o nível de compreensão que eu tive, eu sinto uma necessidade de contar para as pessoas o que eu senti e o que eu sinto. As coisas maravilhosas que eu tenho descoberto e estudado. Eu gosto muito de estudar sobre esse assunto. Eu li há pouco tempo atrás, acho que uns 3 livros de experiência de quase morte. E, assim, aquilo que é mencionado, as histórias... inclusive, eu fico até assustado que ninguém fala sobre isso daí, porque são coisas tão incríveis, são coisas tão profundas, que é praticamente impossível ficar quieto. Então, e nesse momento de muita dificuldade, sendo resgatado, onde eu me quebrei, depois eu fui reconstruído, né? Houve a minha reconstrução,
Aí eu tive a clareza, e essa clareza, ela não foi um negócio que eu fui pensando e meditando e fermentando na minha cabeça. Essa clareza veio de uma hora para outra. E isso que é o mais doido, né? Depois eu até posso contar de como que eu escrevi o meu livro, mas o meu livro também eu escrevi de uma hora para outra. Ele não foi assim um negócio que eu fui refletindo, tal. Eu escrevi e depois eu li. Eu escrevi e depois eu descobri o que eu tinha descoberto. Então, eu enxergo, na minha visão, muito claramente que aquilo lá foi uma revelação de Deus. Não estou falando que o livro ele é um livro religioso, não é. É um livro para liderança e para autodesenvolvimento. Mas, similar ao que aconteceu com o livro, também aconteceu um negócio de uma hora para outra. Foi uma clareza muito grande. E aí eu falei assim, putz, beleza, mas como é que eu faço, né? Ficou muito claro para mim que eu precisava contar essa notícia, a boa nova, né? Eu precisava contar essa notícia e eu precisava contar para quem? Para a galera de tecnologia. Porque eu entendo, porque eu fui essa pessoa. Essa pessoa que não ouvia, essa pessoa que não queria saber, essa pessoa que achava que o mundo ele era... ao estilo Nicola Taleb, né, que falava que tudo é aleatório, tudo são probabilidades, tudo é desordenado, e no final das contas eu descobri que na verdade é exatamente o contrário. As coisas são absolutamente ordenadas, elas são absolutamente coerentes e tudo faz sentido. Então eu senti uma necessidade muito grande de contar isso daí para as pessoas, mesmo entendendo que muitas pessoas poderiam rechaçar isso daí, mas tudo bem. Se essa é a minha missão, eu abracei essa missão. Então, hoje, eu falando disso daí, inclusive, para mim é uma coisa muito significativa, porque não tem como desassociar o Marcelo do amor a Deus, né? Impossível desassociar. É impossível, eu não vou fazer isso daí, eu não quero isso daí. Então, agora o meu trabalho é, beleza, como que eu levo isso daí para dentro da área de tecnologia? Então, eu comecei a fazer postagens, comecei a experimentar e eu comecei a perceber que esse negócio estava ressoando com algumas pessoas. Mas o engraçado é que as pessoas não falam claramente isso daí. Isso daí não está dentro dos comentários, mas está dentro das mensagens que as pessoas me mandam. Né? Cara, esse negócio me tocou profundamente. Até, às vezes, alguns liderados, alguns mentorados, quando eu sinto que há espaço para falar e eu acabo falando sobre esse assunto, eu percebo que é um negócio que ele destrava um potencial absurdo, né? Então, é isso. Essa daí foi de uma maneira... Talvez eu tenha respondido de maneira até um pouco mais extensa, mas eu acho que ele é importante para as pessoas entenderem o contexto, né? Cara, muito bom. E hoje você faz na mentoria e acredito que os seus mentorados muitos sejam líderes e natural que, né, tenham também passado por situações ou passem ou de fundo de poço pessoal, profissional, momentos de vida e etc. E dentre esses, se você, né, quiser compartilhar com a gente, você sente... melhor. Você sente uma grande diferença, né? Já que você trouxe essa conexão de crença mesmo, né? Você sente uma diferença dos líderes que ainda são Marcelo antigo, né? Ou os que já estão mais Marcelo, né, de hoje, com essa conexão maior, com esse novo olhar, novo sentir, né? Novo propósito. É muito nítido para você nessas mentorias até a forma desse profissional conduzir, né, sua carreira, liderança e eu sei que a pergunta é ampla, mas aqui tudo é amplo. O tema é amplo, não tem jeito. E o impacto disso, né? Então, deixa a gente saber um pouco. Olha, Fabiano, o cara tal, por exemplo, né, tá acontecendo isso e é muito legal de ver essa trajetória. Imagino que você deva ter várias histórias nesse sentido. Uhum. Não, legal, Fabiano, essa pergunta é bem boa, né? O que eu percebo é que as pessoas que passaram pelas dificuldades e conseguiram incorporar a verdade de Deus para dentro da vida delas, elas são pessoas fundamentalmente diferentes. Por quê? Porque essas pessoas elas conseguem entender um sentido por trás da vida delas. Certo? Então, quando você olha, por exemplo, vou pegar aqui o arquétipo do líder
que teve um mega sucesso, que tem uma vida super linear, você olha dentro do LinkedIn, só é um passo mais incrível que o outro, MBA em universidades incríveis, tal. Você olha esse líder, eventualmente, por trás daquilo lá, uma pessoa que sofre muito, né? Então, assim, por trás dessa fachada, porque se você olha o LinkedIn, ele é um grande... Para mim, eu vejo que é um grande teatro aquilo lá, né? Por mais que seja hoje a minha ferramenta hoje de principal, né? De publicação, né? das entrevistas que eu faço, das reflexões, você vê que aquilo que está, de fato, descrito, não necessariamente condiz com o que, de verdade, a pessoa é, né? Então, às vezes eu vejo, por exemplo, clientes meus que conseguem realmente compreender um sentido por trás da sua própria existência, e isso daí acho que grande parte do meu trabalho é conseguir coordenar isso daí e trazer essa coerência, né? E ajudar a pessoa, logicamente, a conseguir encontrar essa coerente. São líderes muito mais genuínos, são líderes muito mais corajosos e são líderes que conseguem, de fato, tomar as decisões necessárias, né? Nos momentos necessários. Ao passo que, diante de situações mais complexas, quando a pessoa não consegue coordenar isso daí, as decisões elas são um pouco mais circunstanciais, né? Então, você faz aquilo lá porque você precisa fazer, porque o chefe mandou, porque está tendo uma pressão. Então, você acaba sendo meio que levado pela maré. A partir do momento que você consegue ter uma coerência dentro da tua própria história, eu acredito que Deus ajuda a dar essa coerência, você consegue ser uma pessoa mais firme e consegue passar pelas tempestades que são naturais, né? Todos nós... É só uma questão de tempo para a próxima tempestade na nossa vida acontecer. Não é se vai acontecer. Ela vai acontecer. Agora, a diferença entre você ter uma firmeza onde você se apoiar versus você ser levado pelas ondas, né? Então, vejo claramente... Eu também respondi de maneira mais ampla, mas é só para dar essa compreensão de que, sim, há uma diferença assim, muito grande naqueles líderes que, sim, encontram um propósito e conseguem, de fato, encontrar um sentido, inclusive no sofrimento, porque no sofrimento que você ganha casca, né? Também. Então, você consegue encontrar o sentido, inclusive, nos momentos mais difíceis, né? Então, é isso. Não sei se eu te respondi. Muito. E eu preciso agora... Eu preciso do bônus agora. Vamos ver se ia ser a mesma coisa. A Assim, primeira foi. A gente sabe que no ambiente profissional, principalmente, né, ambiente corporativo, o quanto, vamos dizer assim, é rígido, né? Principalmente em tecnologia. Cara, não vamos misturar as coisas, né? Como assim, né? Falar de alguns assuntos de uma maneira, principalmente você quanto líder, levar isso pode ser muito mal visto, pode ser antiético, e entra em discussões, né, mais profundas. A minha crença não é sua crença, etc. E você comentou nos bastidores que você tem, né, caminhado nesse sentido, né, e tendo sucesso nesse sentido, tendo uma boa receptividade. E é uma linha muito tênue, né, entre não confundir os objetivos, o dia a dia do negócio, a empresa, o lado profissional. Apesar de eu também acreditar que não existe o lado profissional, pessoal, existe uma pessoa que ela é composta por esse todo, mas dentro dos ambientes ainda existe essa cultura, né, de separação e de veja bem, né? A pergunta é, como que você tem lidado com esse veja bem, né? E qual que talvez seja esse limite, né, que ainda existe, como que você tem navegado nesses possíveis limites e o que você tem visto de avanço? Porque só o fato da gente estar falando sobre isso aqui, eu acho que já é um avanço. Né, de você ter proposto, achei muito legal, porque provavelmente, né, a gente nunca se falou tanto de Deus e nunca se esteve tão distante de Deus, né, isso nos tempos atuais, por N motivos, né, então acho que é bom até falar a data, né, dia 30/10/2025, né, a gente está falando disso, então independente da crença ou não de qualquer um, isso é um fato hoje, feliz ou infelizmente, pelos fatos, literalmente pelos fatos, de nós, quanto humanidade, estarmos tão desconectados, né, da nossa natureza
E independente de acreditar ou não em algo maior, o fato é que a gente tem feito coisas muito ruins, né? Quanto humanidade. E isso a gente leva para os nossos ambientes profissionais, leva para nossa família, para a rua. E a gente não está tão preocupado em levar o melhor, né? E a gente deveria. Me empolguei aqui, acabei divagando, mas a pergunta novamente é: quais avanços, né, nessa sua transformação que você nitidamente, quando você chegou aqui, você já trouxe para nós, né, a energia que a gente sente das pessoas? O que você tem sentido de avanço nesse sentido, né, de mudança? E mesmo que sejam pequenos, talvez, porque é uma briga contra, às vezes, uma cultura muito enraizada de companhias ou de pessoas. O que você pode compartilhar com a gente desses avanços? Como um avanço mais pessoal meu ou... Das pessoas, dos ambientes. No geral. Você sente, putz, cara, sinto que meus mentorados, o pessoal tem comentado que levou tal prática, por exemplo, e foi bem aceita ali na empresa. Sabe? Porque é complicado, né? Isso é sensível, né? Sim. Bom, primeiro ponto, eu acho que é importante deixar claro que eu não faço evangelização, mesmo porque eu ainda estou num processo de conversão. Conversão é diária, né? Eu tenho estudado diariamente, inclusive, eu estou carregando minha filha, né, a Olivia, que tem 11 anos, também para dentro da fé, e eu vejo a importância que tem de você conseguir formar um caráter que está apoiado em Deus, né? Então, assim, eu diria que, primeiro, eu não faço evangelização, porque eu não sou um evangelista, só para deixar bem claro. Eu estou num processo de aprendizado e eu estou num processo de conectar cada vez mais o meu trabalho com a minha missão, que está ligada diretamente a Deus, né? Então, até para deixar bem claro, a minha missão eu tenho um statement bem claro, hoje eu estou na versão 3 dele. Eu já tive a versão 1, versão 2, versão 3. Legal. A minha versão 3 hoje, talvez haja 4, 5, mas hoje é ser sábio para ajudar o próximo para a glória de Deus. Essa é a minha vida. Eu acordo de manhã, trabalho e vou dormir pensando nisso daqui. Todas as minhas ações, o que eu estou fazendo agora está conectado com isso daí. As ações que eu tive agora há pouco, trabalhando, está conectado com isso. Então, eu diria que eu estou indo em processo, Fabiano. Não tem uma resposta assim, como que eu estou fazendo? Eu estou fazendo. Vou com medo? Vou com medo. Eu tenho receio? Sim, tenho receio. Hoje, por exemplo, eu peguei o terço, tirei uma foto e coloquei no Substack, no meu Substack. E eu coloquei esse daqui, eu acho que alguma coisa assim, né? Armado até os dentes. Eu tenho desconforto de fazer isso? Muito. Muito desconforto. É uma coisa natural para mim? Não é natural para mim. Eu tenho que fazer força? Muita força. Mas é a coisa certa para fazer? Não tenho dúvida. É a coisa certa. Porque conecta com aquilo que, de fato, eu sinto, que eu vejo, com aquilo que eu fui tocado. Então, respondendo da melhor maneira possível, eu ainda estou descobrindo como fazer isso daí. Acho que um ponto que é super importante, né? Hoje eu tenho feito tenho feito toda quarta-feira. Toda quarta-feira eu faço uma reflexão a respeito de algum tema. Normalmente eu levo um tema da minha vida, algum drama da minha vida, algum problema que eu tenha vivido, e eu trago isso daí de uma maneira muito explícita e depois eu levo uma palavra que fecha isso daí com um aprendizado. E normalmente são passagens da Bíblia, né? 2 linhas, coisa bem pequenininha. E é muito interessante como eu vejo que isso daí toca as pessoas sem, às vezes, até as pessoas nem perceberem. Quantas vezes a pessoa falou, nossa, Marcelo, mas você falou de Deus? Eu falei, fala aí, olha aqui, dá uma lida aqui embaixo. Então, a coisa ela vai entrando, vai impregnando o coração das pessoas devagar, né? E eu acho que é importante pessoas, assim como eu estou fazendo, pessoas também se levantarem e falarem efetivamente, terem a liberdade de falar a respeito da sua fé. Você vê, por exemplo, a quantidade de pessoas que estão sendo perseguidas na África, sendo mortas, na Ásia, é uma coisa bizarra, por conta da sua fé. Então, assim, até que ponto que a gente vive a liberdade? A gente não vive a liberdade, a gente vive uma pseudo-liberdade. Então, enquanto eu puder fazer isso, eu vou fazer, né? Então, respondendo, estou em processo de aprendizado. Acho que daqui um ano, quando a gente conversar, certamente vou ter aprendido muita coisa, mas é desconfortável, muito. Cara, adorei a resposta, assim, o desconfortável que é
importante e necessário, né? Diante do que você se coloca como propósito. Então, Sim. isso é baita insight que encaixa em muita coisa, né? A gente está caminhando para o final. Temos as nossas que a gente gosta de fazer, né, Roda? Nossas duas. Se tiver mais aí, tudo bem. Mas só para avisá-lo. Acho que tem. Só para... porque ficou... Aqui a gente foi exatamente para esse lugar do desconfortável que a gente gosta. O intuito aqui é... Você trouxe lá no comecinho e trouxe agora os dilemas que eu não conseguia falar. De novo, né? Eu já frisei essa, mas... Nem com a esposa, nem com o sócio, nem com o time. Esse é o tipo de coisa... Cara, esse post aqui eu tô desconfortável em fazer. Falar, às vezes, para quem falar, né? O ponto, desconfortável. A gente passa por muitos desses, seja na escala, seja na carreira, seja em casa, né? E é muito legal trazer isso à tona. Eu ia explorar um pouco mais disso, falar quais, né? Qual que a gente tem aqui, igual as encrencas lá, mas nessa de ir um pouco mais para o final, eu acho que você já abriu para isso, que tipo de reflexão você gostaria de provocar nos ouvintes? Vai ser a última aqui antes das nossas finais, né? Eu ia perguntar um pouquinho do que espera construir na carreira, mas acho que você deu uma boa luz para onde está indo. Mas que tipo de reflexão? Que a gente falou do quanto o propósito muda, por exemplo, mas, cara, às vezes eu não tô vendo isso. Tô lá indo pro fundo do poço e não tô lá ainda, ou não tô me conectando com isso aqui. Tô vivendo alguns dos dilemas, talvez. Ou talvez qualquer outra coisa. Qual reflexão você, de tudo que você trouxe aí e viveu, gostaria de provocar nos nossos ouvintes hoje? Cara, essa pergunta foi muito boa. Eu não tenho uma resposta fácil, vou tentar responder da melhor maneira aqui possível. Eu acho, na minha visão, inclusive com a minha prática, né, como líder dentro de empresas de tecnologia, agora com os meus mentorados, uma coisa que eu sempre busco nas sessões, nas discussões, é encontrar sentido nas coisas, né? Então, a pergunta que eu deixo aqui para as pessoas que estão ouvindo, eventualmente se interessaram, porque se chegou até aqui, está fazendo algum sentido, né? Porque eu diria que é um tema um pouquinho diferente, né? A pergunta que eu deixo para reflexão, e depois se alguém quiser me mandar por direct message, eu ficaria super feliz de ouvir. A pergunta é qual que é o sentido da minha vida, né? Essa daí é a pergunta que eu deixo. Eu sei que é uma pergunta dura, difícil, porque não é uma coisa fácil. Eu mesmo demorei 40 anos para conseguir chegar na versão 1 da minha missão. Hoje eu estou na versão 3. Então, eu sei que é uma pergunta complexa, difícil, mas sem isso daí, por que justifica a nossa existência, né? Então, seja dentro de uma empresa de tecnologia, que a gente acabou nem falando de tecnologia, que teria muito assunto para a gente conversar. Com certeza tem muito assunto, tem muito caso legal, muita discussão interessante da gente fazer, mas a gente acabou indo para um lado que eu acho que talvez é um lado mais profundo, que gera uma reflexão maior, né? Mas acho que essa daí é a pergunta mais... É o que eu posso trazer aqui de melhor, né? Qual que é o sentido da minha vida? Então, sei que pode às vezes ser um pouco dolorido, porque não necessariamente a vida faz sentido, principalmente quem está passando dificuldades, quem está passando por situações caóticas, né? O caos faz a gente duvidar do sentido, né? Então, é isso. Se quiserem me mandar mensagem, eu ficaria super feliz aí de poder ouvir. Legal. Vou deixar a última para você e eu vou perguntar essa. Provavelmente nessa jornada, né, incrível aí de profissional, pessoal, quem que você gostaria... A gente já faz isso gravado para a pessoa se sentir comprometida, né? Quem que você gostaria que a gente convidasse para vir aqui, que você gostaria de assistir no podcast? Precisa ser do Brasil, né? Não, a gente já fez online também. Pode ser de fora. Vocês já fizeram? Já. Eu gostaria muito de... Bom, tem uma pessoa que eu adoraria que vocês entrevistassem, mas eu acho que vai ser um pouco difícil, mas quem sabe, né? Que é o Jordan Peterson. Eu
Parece de... Parece um Tomara pouco. que ele venha. A gente convida, né? Você vai topar. Eu acho uma pessoa incrível. Uma pessoa bem legal, inclusive para tecnologia. 2 pessoas. Eu acho que o Lenny é um cara bem legal. Eu gosto demais do Lenny. Também. Eu acho ele um cara incrível, uma pessoa que tem um jeito muito leve e ele consegue realmente extrair o máximo da galera. Então, o Lenny é um cara muito bom. E eu não lembro o nome dele, mas ele é o fundador de um aplicativo chamado Hello, que é um aplicativo católico que ajuda nas meditações. E, cara, tá fazendo um sucesso bizarro, tá crescendo assim de uma maneira que eu mesmo acho impressionante. Eu tentei entrar em contato com ele para eu fazer uma entrevista, eu não consegui. Quem sabe vocês, com a notoriedade de vocês, se vocês consigam. Então, acho que ele é um cara muito legal para trocar ideia. Eu acho que talvez complemente de uma maneira até muito mais profunda do que eu, porque ele tem uma jornada muito maior na fé e junto com a tecnologia, né? Então, esse founder aí seria incrível vocês também entrevistarem. Legal. Show. Legal, boa. Pô, então nossa última pergunta, também já tem ideia mais ou menos de por onde vai, mas a gente sempre faz. O que você diria para o seu eu do passado? No início da sua jornada empreendedora / executiva, você teve também, né? A gente nem falou disso aqui, então já tem muita coisa para uma próxima conversa. Profissional, talvez, né? Começou ali na odontologia. O que você diria hoje para o seu eu do passado? Putz, essa daí é fácil. Ai. É fácil. Dane-se o LinkedIn. Boa, boa. Dane-se o LinkedIn. Eu gastei muita energia na minha vida. Muita, muita. Tentando fazer uma carreira que pudesse ser chamativa e que eu tivesse orgulho. Eu já deixei de sair de lugares que eram tóxicos para mim, justamente porque eu ficava com medo. E se na próxima entrevista alguém me perguntar por que você ficou 2, 3 meses em tal lugar? Cara, dane-se. Você tem que correr atrás daquilo que você realmente... que faz sentido para você, né? Então, de novo, o LinkedIn é uma ferramenta super importante, mas quando eu falo dane-se o LinkedIn, não é a plataforma, mas é o teu perfil, né? Não se preocupa tanto com aquilo, né? Então, eu sei que, logicamente, tem outro extremo, né? Tem outro extremo também, que é a galera que verdadeiramente pula de galho em galho e não tá nem aí. Mas não para mim, né? Eu gastei uma energia muito grande para conseguir construir uma história, uma carreira que fizesse sentido, mas isso custou muito. Custou muito da minha vida. E o pior de tudo, né? Os nossos erros, normalmente quem paga não somos nós, né? São as pessoas que estão no nosso entorno, os nossos amados, né? Então, eu diria que se preocupa menos com o teu LinkedIn e mais com o sentido que cada passo vai trazer na tua história. Acho que esse daí seria o principal recado para mim no passado. Sim. Se vocês puderem levar esse recado, eu agradeceria. Muito legal. Muito que legal. Eu vou falar só porque é a minha resposta, não em termos de LinkedIn, mas a autenticidade também foi a minha resposta para essa pergunta, para mim mesmo. Então, cara, quem não é para estar aqui, não devia estar mesmo. Você vai falar, alguém não vai gostar, é porque não era para aquela pessoa, né? Se junta com a sua turma. Agora, estamos aqui, mais juntos da nossa turma. Então, estamos alinhados. E falar em nossa turma, né? Cara, a gente agradece muito. E eu acho que, né, quem ficou até aqui, né? É muito sobre se reconhecer, né, em similaridades, em vivências. E isso é muito rico, né? Eu acho que, pelo menos para mim, é uma das maneiras mais ricas e mais transformadoras da gente ter insight ou essa inspiração cara, olha, acho que dá para eu dar mais um passo aqui, ou melhor, né? Não tô viajando, tô num caminho bacana, tem outra pessoa que já fez essa trajetória, tá fazendo. Então, obrigado por compartilhar, é uma coragem compartilhar, né? Então, acho que hoje também tá muito alinhado com o teu propósito aí, então que bom, né, que a gente pôde participar de um pedaço dele. E é uma honra, foi um prazer imenso, né, aprender aqui e poder, né, a gente ser inspirado. A gente espera que
todo mundo tenha gostado também, né? É isso aí. É isso. Obrigado, Marcelo. Legal, eu que agradeço. Agradeço aí a gentileza de vocês, o convite. Foi uma conversa muito, muito bacana. Eu estava um pouquinho, né, não sabendo exatamente como é que a conversa ia, mas, nossa, foi muito legal. Me senti super à vontade. Tem muito mais coisa para a gente falar. Se alguém tiver interesse aí de bater um papo, de entrar um pouco mais no detalhe, até de responder a pergunta que eu fiz anteriormente, eu ficaria super feliz aí de poder fazer parte aí. É isso aí. Legal. E vão ter novas conversas no futuro. A gente vai fazer, com certeza, a próxima. Sim. Obrigado, Marcelo. Legal. Foi uma honra. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Obrigado, Rodar. Gente, obrigado. A gente vai deixar os contatos do Marcelo aqui para que vocês possam segui-lo. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.